Boa noite, eu sou Marcos Jorge Pinheiro, aluno de graduação do curso de História da UFMA e orientando do professor Marcos Bacega. Eu pesquiso basicamente o filósofo Ramon Lu e nessa comunicação, no caso, eu vou falar um pouco sobre o poema O Desconsolo. E no recorte temático, tentar entender a expansão da cristandade por meio da conversão luliana. Ramon Lu viveu a maior parte da sua vida na Idade Média Central e uma outra pequena parte na Baixa. Ele tinha uma vida mundana até cerca dos seus 31 anos, quando se converteu ao cristianismo depois de ver uma visão de Cristo crucificado na parede. Quando ele se converteu, ele decidiu que um dos basilares da sua vida seria a conversão dos infiéis. Então, cerca de 1265, ele decidiu que iria estudar e quase que totalmente calado, sem dar muita opinião teológica em nada. Esse estudo durou cerca de 9 anos, e onde ele viu basicamente teologia, filosofia, a lógica de Al-Ghazali. E em 1274, ele, ao caminhar no Monte Randa, recebe uma visão beatífica de Deus, que o ordena a escrever o melhor livro contra os infiéis. Nesse sentido, ele decide, então, escrever o livro Arte Maior, que ele renomeia para Arte Geral. Esse período acaba sendo é, não só a época da criação da arte, mas da divulgação dela, por livros como Arte Maior, que ele renomeou para Arte Geral, o livro de Gentil dos Três Sábios, que é o que eu mais pesquiso, assim, tenho mais familiaridade, que é um livro ficcional, onde um cristão, um sarraceno e um judeu discutem qual seria a religião correta e verdadeira, e o método para a argumentação é o método da arte, enfim, e também pela via oral, onde ele viaja, por exemplo, para a Universidade de Paris, para a Península Itálica, para tentar divulgar esse método. A questão do desconsolo sendo poema acaba sendo interessante para entender um pouco da vida do Ramon, porque ele abandonou essa escrita durante uma parte de sua vida, por causa da sua juventude mundana, onde ele era o trovador, e como ele relata na sua autobiografia, Vida Coetânea, ele escrevia basicamente para suas amantes. E a Tatiana Nunes Lemos, ela fala sobre isso de uma maneira interessante na sua dissertação. Ramon considerava os jograis como canais de difusão oral da literatura profana e arte da composição poética. A poesia deveria estar a serviço da primeira intenção, isto é, louvar e bendizer a Deus. Tudo que fosse exclusivamente profano ficaria excluído por ser considerado desvio. Os poemas só seriam bons quando usados para textos de caráter religioso. No contexto macro, eu acho interessante trazer à tona também o fato de que, na Idade Média Central, aqueles homens, ou a maior parte deles, estavam sempre às voltas da sétima idade do mundo, e sempre esperando, de uma certa maneira, a parousia, e por isso mesmo, como no caso do Ramon, sempre tentando ter projetos para a melhoria e a expansão da cristandade, no sentido de que eles não só tentariam salvar sua alma, como a da a maior quantidade de almas possíveis, para então ter certo valor de ser merecedor de um lugar com Deus. E por isso que ele sempre, constantemente, ao longo da sua vida, que muito durou, tem esses projetos de conversão, seja por meio da guerra ou do diálogo. E poucos anos antes da feitura do poema, Lu viajou a Tunísia, no norte da África, tentando pôr em prática as tentativas de conversão por meio da arte, que ele pregava somente, até aquela época, na Europa, para a cristandade. Então, essa viagem acaba terminando com a sua expulsão pelas autoridades. No caso, ele tenta fazer o diálogo que ele escreveu no livro Gentil, achar um sábio muçulmano, discutir as doutrinas, mas acaba que ele meio que causa uma confusão naquele local, desejam que ele morra, quase ele relata que ele quase foi, por julgamento, mas no final ficou decidido que ele somente seria expulso daquele local. E também, bem mais próximo da feitura do poema, em 1294, 95, ele viajou a Gênova, com 63 anos, já velho para os padrões medievais, onde ele sofre uma forte crise psicológica, que pode ser um dos motivos que o abalou para escrever esse poema. Então, um pouco mais propriamente o desconsolo, né, falando sobre essa poesia, é o principal poema do Ramon Lu, de três, que sobraram para a contemporaneidade, esse, o Canto de Ramon, e o Concílio, que
foi feito na época do Concílio de Viena e tal, onde ele tentou aconselhar vários participantes do concílio, como papas, cardeais, de como proceder. Enfim, esse poema tem um caráter autobiográfico, que ele fala sobre sua vida, suas motivações. Foi feito, como eu falei, no período daquela crise psicológica, que alguns consideram uma depressão. Foi motivado também pela decepção com seus pares, porque ele era muito ignorado pelas cortes da França, pelos papas, os seus pedidos missionários acabavam sendo relegados, e também é no sentido de provar o porquê de sua arte ser válida e correta, e o melhor método para converter os infiéis. Então, no sentido de contextualização, é útil falar que esse poema, ele basicamente se queixa aos céus no início, e após isso ele acha o eremita, um personagem que tenta confrontá-lo, dizer por que talvez ele esteja errado, e as reclamações dele de ser ignorado sejam à toa, que na verdade talvez ele esteja errado mesmo no seu método, mas com intenções boas. E Ramon então se defende dessas acusações, e no final eles acabam concordando que Ramon de fato estava certo e que aqueles que o ignoravam estavam errados, e que eles iriam, né, se esforçar para, assim, promover os desejos do Ramon Lull. Separei alguns textos aqui para ler rapidamente. O eremita fala: pois não me parece que seja possível a nossa fé provar, nem que o homem pudesse tais homens encontrar que dessem a si mesmos para um doloroso martírio, aos malvados sarracenos para lhes predicar. Ao que Ramon responde: Dom eremita, se a fé o homem não pudesse provar, então Deus não poderia aos cristãos culpar se aos infiéis não a desejasse mostrar. E os infiéis poderiam, por direito, de Deus se queixar, pois a maior verdade não se deixa argumentar. Aqui ele defende o fato de que a religião cristã não deve ser somente crida, mas sim provada racionalmente, não com o uso de autoridades, de recursos aleatórios, mas sim com argumentos lógicos e filosóficos, porque senão o cristianismo seria igualitário a toda religião, porque é somente questão de fé. E assim cada um poderia escolher o que lhe convém. E para ele não é assim. Como religião verdadeira, o catolicismo deve ser defendido com argumentos. Em outro trecho, a eremita fala: Ramon, como pensais que homem, por predicar, pudesse levar os sarracenos a se batizar? Pois, segundo o que Maomé desejou ordenar, aquele que falar mal de sua lei não poderá escapar, e tais razões não desejará disputar. Por isso, não me parece útil viajar. Ele fala aqui das viagens que Ramon Lull fez na sua vida para, né, esses, como se diz, essas intenções bélico-mistagógicas dele. Dom eremita. Os sarracenos estão em tal estamento que aqueles que são sábios, por força do argumento, não creem em Maomé, antes desprezam o Corão porque ele não viveu honestamente. Assim, eles viriam a conversão rapidamente, se estivessem com eles em grande disputa, e lhes mostrassem a fé por força do argumento. E aqueles convertidos converteriam a gente. Não precisa muito tempo para aprender sua linguagem, nem é preciso blasfemar Maomé imediatamente. Essa estrofe eu acho interessante porque ela mostra alguns pontos desse método de Ramon para converter os sarracenos. Ele fala, por exemplo, que os sábios da religião não creem em Maomé nem no Corão perfeitamente como no cristianismo, como ocorre paralelamente Jesus e a Bíblia, e que indo de encontro a esses sábios com argumentos válidos, e como ele fala no último verso, não é preciso blasfemar Maomé, ou seja, com respeito e educação, discutindo as doutrinas, seria possível convertê-los ao cristianismo, e estes, por consequência, converteriam as suas gentes, que ele considera as pessoas assim ignorantes, que mais são religiosas pela fé do que pela razão. Ou seja, daria para conquistar vários territórios e várias almas, convertê-las pelos sábios que consequentemente, convenceriam essas pessoas a mudar de religião. Em outro trecho, o eremita fala: Ramon, é muito mais sensato reter o que se ganhou que converter os malvados sarracenos, pois não desejou ouvir. Por isso, deve-se dizer aos cristãos tão bem de Deus na prédica, que lhes faça servi-lo. Dom eremita, se fossem poucos os pregadores, os clérigos seculares e os frades menores, e além disso os monges, tanto abades quanto priores, o que vós dissestes seria o melhor conselho. Mas como ainda há em nossa fé muitos homens de valor, que desejam morrer para fazer a Deus honor,
e que podem bastar a todos nós e a eles, tenho desprazer, pois aqueles que são maiores não fazem o que devem para dar a Deus louvor. Ele fala de como, é, no caso das ordens mendicantes, por exemplo, com quem tem muito contato, tanto os franciscanos quanto os pregadores, não são poucas as pessoas que estão ordenadas. E que o fato deles não irem converter os outros é uma tristeza para ele, porque é uma maneira de não louvar a Deus, em vez de fazer o máximo que se pode e que está possível nas mãos dessas pessoas. E que não deve ser somente manter o rebanho já cristão e ficar com ele, e sim que deve ser possível expandir a cristandade, como deixa bem claro nesse verso já no final do poema. Peço-vos que o eremita seja recompensado, pois ele se pôs tão forte em minha companhia, e façais com que ele cumpra o que pouco avancei, e me ajudeis a expandir a cristandade. Ou seja, ele tem muita noção de que esse método dele é uma expansão cristã e talvez, é, quer dizer, com certeza, na minha humilde opinião, mesmo que ele não saiba, é motivado por essa ideologia cruzadista bem característica peninsular ibérica, pois apesar de geograficamente ele morar numa ilha, culturalmente ainda digamos, a questão ibérica, permeada tanto da reconquista, digamos, bélica, quanto de uma certa parcimônia entre as religiões que ele tanto viveu em Palma de Maiorca. Por fim, já indo para a conclusão, essa filosofia de ação dele, que não é um termo que eu cunhei, obviamente, mas que é interessante para entender que a sua filosofia, diferentemente de outros filósofos coetâneos, como Tomás de Aquino, o primeiro sentido dela, algo primordial dela, é converter os infiéis. Por isso, digamos que essa seja a diferenciação, como diria o Etienne Gilson, de por que, por mais que ele não seja um filósofo tão famoso quanto os escolásticos, essa é a diferenciação primordial dele para estes. Enfim, o pano de fundo perene das obras julianas acabam sendo a expansão da cristandade, da ideia de império cristão, unitário, para ir de encontro aos sarracenos, tanto pela via da arte do diálogo, quanto pela guerra santa, a conversão dos infiéis, por meio dessa arte, a legitimação de sua biografia por meio de um alto martírio que ele constantemente tentou na sua vida, como no caso da viagem à Tunísia, para poder morrer pela fé e assim garantir salvação da sua alma, e por fim, e também muito importante, a reconquista da Terra Santa por meio dos métodos bélico-mistagógicos, porque ele defendia o diálogo, era claro, mas conforme ele foi avançando na idade, ele percebeu que para ele não daria, não, seria talvez utópico demais querer somente a conversão por meio do diálogo. Então ele defendia também, em último caso, o uso da força bélica. Enfim, era isso que eu ia tratar por agora e muito obrigado e boa noite.